quando você entender que tudo que você precisa para você ter uma vida plena, para você ter uma vida leve, para você ter uma vida abundante, para você ter uma vida em paz, já está dentro de você, todo o jogo da sua vida muda. Por que eu digo isso? Eu digo isso por minha própria experiência. Eu vivia me lamentando, com a reclamação interna, me lamuriando, sabe, aquela voz interna, aquela energia negativa, porque eu culpava muito, principalmente a minha mãe, pela minha infelicidade. E até eu perceber que não tinha nada a ver com a minha mãe, com qualquer coisa que ela tenha falado. Às vezes nossos pais é uma dificuldade que a gente enfrenta, mas isso não tem nada a ver com a vida que você leva agora. Porque a vida que você vive agora, ela é resultado da reação que você teve a tudo que aconteceu com você. E aí, quando você olha para dentro, você começa a entender o contexto da sua dificuldade. E você percebe que os pais que você teve são os pais certos. Não tem nada de errado com seus pais. E que eu me coloquei, por exemplo, no papel de vítima. Então, quando você se coloca nesse papel de vítima, o que é que acontece? Você se torna refém de si mesma. Você fica preso na situação. E quando você se coloca como vítima, você perde a sua força. E a vítima é uma das energias mais baixas que tem. Então, observe isso em você. Será que você também está se colocando nesse lugar de vítima? Não é um lugar bom de ficar. Quando eu entendi isso, eu assumi completamente a responsabilidade por tudo que aconteceu comigo. E aí você começa a entender e você ganha uma força que você nem sabe de onde que vem. Porque acontece? A essência de quem você é não é física. Você não é seu corpo, você não é sua mente. A essência de quem você é divina. E você só vai conseguir perceber isso quando você começar a se observar. Observa a raiva que você sente. Observa o ressentimento. Observa a mágoa. Observa todos esses sentimentos de tristeza, todas essas coisas em você. E aí, quando você observa, algo muito mágico acontece, porque você começa a perceber um silêncio também dentro. E é nesse silêncio que está todo o poder. Então, eu percebi que todo o ressentimento que eu sentia era decorrente de como eu reagi, como é que eu reagia às coisas. E isso mudou tudo para mim. E eu passei a aceitar a minha mãe. E quando eu aceitei, mudou completamente a minha vida. Porque quando você aceita seus pais exatamente como eles são, porque você entende que eles dão o melhor que eles podem nas condições que eles têm, que eles, do jeito deles, eles fizeram o melhor que puderam para você, você se liberta desse papel de vitimização, de se sentir um coitado, que não foi cuidado e tudo mais. E você também liberta os seus pais.
ou a sua mãe, ou quem quer que seja. E você começa a perceber que é até uma arrogância, assim, eu sentia que era até uma arrogância da minha parte achar que era fácil culpar a minha mãe pelas coisas, você entende? Observa se você também não faz isso, porque é mais fácil apontar a culpa de alguém do que olhar para dentro, porque dói quando você percebe o seu ressentimento, quando você percebe todas essas a raiva, você percebe mágoa, você percebe o quanto de peso que você está carregando, mas quando você aceita isso tudo, parece que porque se aceitar é como se você acendesse a luz em cima de uma escuridão, porque tudo isso que está dentro de você é uma escuridão, e quando você aceita tudo o que aconteceu, você aceita a vida como ela é, porque se tudo aconteceu desse jeito é porque a existência quis que fosse dessa maneira. É como se você acendesse a luz em meio à escuridão, e aí todo esse peso, ele se dissolve dentro da luz. Então tudo que você precisa é aprender a acender a própria luz. Você não precisa lutar contra nada, você começa a perceber que a vida, ela não é uma luta. Você não precisa lutar. Você só precisa aprender a reconhecer o condicionamento que você carrega, reconhecer dentro de você aquilo que não é quem você é. É como se fosse só uma bagagem que você carrega. E você aprende a se separar dessa bagagem e perceber a essência de quem você é. E você recupera todo o seu poder, toda a sua força. A sua vida inteira começa a mudar, as suas relações começam a mudar. A forma como você se trata é diferente, como você trata os outros, como você trabalha, tudo na sua volta se modifica. Então observe a sua vida, veja se também não acontece esse tipo de coisa, porque parece que a gente hoje é muito ocupado, a gente não quer parar para poder olhar. A gente está sempre distraído, né? Olhando tela, olhando não sei o quê, mas isso é um pouco aqui intencional, não quer. Você foi condicionado a viver dessa maneira, ninguém nunca te ensinou a olhar para dentro. Ninguém nunca ensinou para você que você precisa aprender sobre você, porque você sabe muitas coisas, mas você não sabe nada sobre você. E isso aconteceu comigo, e eu estou agora trabalhando em mim. E eu percebi que na vida tudo começa e termina em você. E ninguém ensinou pra gente a olhar para dentro, a se conhecer. Então você não vai aprender isso na escola, mas você vai ver o quanto que isso é satisfatório, o quanto que isso, como é bacana você passar a olhar para si e a se entender. Então nunca se esqueça de que tudo começa e termina em você. Nada de fora, não é o que acontece, é o que você faz com isso que faz a diferença. E quando você olha para dentro, você percebe que tudo que você precisa para ter uma vida plena, para ter uma vida leve, para ter uma vida abundante, para ter uma vida em paz, já está dentro de você, você já é tudo isso. Você já é amor, você é alegria, você é abundância. Você é tudo, você é um tesouro. Isso não tem palavras, já não consegue explicar. Eu queria poder explicar para vocês como que é sentir isso. Então, olhe para dentro. Comecem a saber mais sobre você.
Não os seus pensamentos, o que você é além dos seus pensamentos, o que está por trás dos seus pensamentos. Um grande beijo, fiquem bem, até o próximo vídeo.